Nath, mas e aí? Eu percebi que rolou uma contratransferência aqui, eu como tarólogo. E aí, o que eu faço? No vídeo sobre ética e responsabilidade nas leituras de tarô, eu falo sobre esse fenômeno que é natural de qualquer diálogo. Então, não precisa ser só num lugar de terapia, né? Não vai ser num consultório psicológico, não vai ser numa terapia espiritual, aí numa conversa com um guia dentro de um terreiro de umbanda, enfim, com uma cartomante. Esse é um conhecimento assim muito fundamental para você se relacionar com qualquer pessoa, para que você esteja mais consciente de como a história dela e a subjetividade dela influencia naquilo que ela vai falar. E quando você identifica isso, aquilo que a outra pessoa fala tem menos poder de afeto, te afeta menos. Ou seja, se a pessoa falou que ai, você não termina nada, aquela coisa típica, né? Nossa, mas você vive mudando de ideia sobre o seu trabalho. Cara, essa é uma visão de mundo dela, que tem a ver com a ideologia dela, que tem a ver com os medos e as expectativas dela. Se eu me deixo afetar, às vezes, eu gosto de mudar, eu aceito que eu mudo, eu quero me relacionar de outra maneira com o meu trabalho, uma maneira que é muito particular. Aí eu me sinto fortalecida nesse ponto de vista que é meu, entende? Por isso que essa é uma informação que não é só relevante para você que é consulente ou para você que é tradutor, né, oraculista, mas é para qualquer relação, para qualquer diálogo, em qualquer situação, seja pessoa médico, seja pessoa professor, ele não tem como comunicar para você de um ponto de vista imparcial, mesmo jornalista, né? Então, o que eu faço sendo eu a pessoa que comunico, o tarólogo, sendo eu o guia, né, o médium, o cavalo que vai fazer essa tradução, né, que vai ser o lugar onde o guia se comunica através de mim. A gente sabe que eu não estou só, que o guia não tomou conta do meu corpo e eu fui parar no espaço. Eu continuo aqui, eu continuo consciente. E não é uma questão do controle, mas de identificar essas questões de contratransferência, né? Já que é um processo inconsciente, como eu disse muitas vezes. Então, uma vez que a gente se aproxima desse tema, a gente começa a estar mais atento. Então, se eu percebo que eu estou transferindo muito do meu conteúdo para uma história que não é minha, que é toda particular e que nada tem a ver comigo, o que eu faço? Eu começo a prestar atenção nesse movimento e evitar que ele seja tão intenso, evitar que aquilo que eu esteja comunicando e falando seja muito de mim e pouco sobre a outra pessoa, sobre a outra existência. Então, é esse o cuidado, o valor de ter a consciência dessa dinâmica, entende? Não se sintam culpados se isso já aconteceu. Eu já falei sobre isso também no mesmo vídeo sobre ética e responsabilidade na leitura oracular. Eu não acredito em coincidência, né? Então, se eu falei alguma coisa muito contaminado pelo meu ponto de vista, né, muito contaminado, mais do que o normal, mais do que deveria, e eu percebi, eu também aceito que foi o que eu pude fazer naquele momento e que aquela pessoa também tem o critério dela, tem a parte responsável dela, são duas pessoas ativas nesse diálogo, e a outra parte, além de conseguir fazer o discernimento, que nem sempre vai ser o caso, por isso que a gente precisa ter cuidado, ela às vezes pode ter um motivo que a gente não conhece do porquê aquilo foi comunicado. Um dia eu fui ser cambone de um caboclo, né? Eu fui fazer assistência para a pessoa que incorpora e cuidando ali, levando o material para o guia, né? Enfim, possibilitando que ele tivesse as ferramentas necessárias para que ele pudesse trabalhar e executar o trabalho dele, executar a magia dele. Bom, ele me falou o seguinte: eu sou uma pessoa aqui no terreiro, eu sou muito silenciosa. Em qualquer lugar que eu chego, no início eu sou bem silenciosa. Eu estou observando o movimento e entendendo como que eu vou me comportar nessa dinâmica. Eu tô entendendo, é o ego, né? Ele tá entendendo
como aquele lugar funciona para você e de acordo com as regras daquele lugar. Você veio de fora, né? Você é o estranho naquele coletivo, então você tem que se adaptar a algumas coisas e outras coisas, se você não se puder se adaptar, não é o lugar para você, né? Se te fere se adaptar, não é o seu lugar. Beleza. O guia chegou para mim e falou, então, fala menos e escuta mais. Aí eu fiquei, mas o que esse caboclo tá falando pra eu ficar quieta? Eu nunca falo nada, eu nunca mal falo, mas as pessoas nem sabem como que minha voz aqui. Aí eu fiquei pensando, será que isso tem a ver com a internet, né? Começar a levar para outras coisas, porque é o lugar onde eu falo, que é o lugar onde eu gravo, não sei o quê. Passou uma semana, o lance dos 7 dias é um lance, né? Lance, gente, que louco essa coisa dos 7. Enfim, 7 dias depois, chega no meu ouvido uma história, uma confusão de dentro do lugar, com pessoas envolvidas. E aí eu entendi o que o guia estava me comunicando. Era uma informação. Ele estava me pedindo para não me envolver, para escutar e não reproduzir, o que é bastante da minha natureza, não passar a história para frente que não é minha. Entendeu? Então, a sincronicidade daquele momento não fez o menor sentido para mim na hora. Pode ser que o médium estava projetando, sim, questões dele também, né? Porque uma vez que a gente passa num cartomante, num oraculista, ou enfim, a gente é atendido por algum médium, pela pessoa que incorpora, existe uma coisa que atrai, né? Não é a lei da atração, um bagulho magnético, não, existe uma explicação, é uma conexão de inconscientes, né? Então, é que nem aquela fala da Von Franz no livro Adivinhação e Sincronicidade. Ela não atendia pessoas que tinham uma determinada experiência, que agora eu não me lembro qual que tinham lidado com histeria ou com algum tipo de pânico. Ela nunca tinha passado por isso na vida dela. Então, ela não saberia internamente, ela não teria repertório emocional para se colocar no lugar daquela pessoa e ver através dos olhos daquela pessoa para conseguir ajudar ela nesse processo. Percebe? Então, essa identificação com quem está falando com você através das cartas, às vezes também é necessária e a gente não consegue entender a motivação maior, a motivação invisível que faz esses encontros, né? Por que você vai, quando você vai numa gira, você é atendida por determinado médium e não por outro, né? Você não tem a possibilidade de escolher, você é sorteada, cair com um, e aquela pessoa que está atendendo, o guia está falando através dela, aquela informação que ela comunica para o outro serve muito bem para ela, por causa dessa lógica da identificação, né? Dessa comunicação entre inconscientes. É a mesma coisa com os oráculos, né? A mesma coisa com outras relações também. Então, é para isso que serve você ter consciência. Para você identificar se você não está passando do ponto e se por acaso aconteceu, porque faz parte da lógica relacional, você entender que existe uma coisa por trás que não tem explicação. A gente não tem o conhecimento de tudo, simplesmente a gente não pode ter a pretensão, né? A prepotência de achar que a gente vai conseguir controlar e evitar tudo e, enfim, trazer a perfeição. Isso não existe. Então, é Exu atuando e a gente confiando nas leis dele. Axé.